Olá a todos e sejam bem-vindos finalmente a mais um vídeo de opinião. Vídeo deste género já não gravo há mais ou menos um mês, já estou com algumas saudades. Em maio não se proporcionou muito fazer este género de vídeos, o cansaço, pouca vontade e também não é que tenha feito muitas leituras em maio. Tudo isso fez com que não gravasse quase nenhum vídeo de opinião em maio. Estou de volta a este género de vídeo que gosto muito, apesar de saber que não é o género de vídeo mais visualizado aí desse lado e que provavelmente vai ter poucas visualizações, mas não importa, é um género de vídeo. Como eu estava a dizer, de que gosto muito, e então regressa ele a este género de vídeo com as duas leituras que arrancaram o meu mês de junho. Duas leituras essas que migraram de maio para junho, que eu deveria ter lido em maio, mas que não li. Foi com elas que arranquei o mês de junho. São duas autoras, são duas obras de duas autoras estrangeiras, duas autoras norte-americanas, mas que são bem diferentes uma da outra e que nestas obras das quais eu vou falar um bocadinho já a seguir, nos levam a dois pontos do globo, do planeta, bem distantes um do outro. Começo pela que foi a primeira leitura que eu fiz durante o mês de junho. Falo-vos de A Pérola que Partiu a Concha, de Nadia Hashimi. Quando eu fiz o vídeo das minhas propostas de leituras para junho, já estava a ler esta obra. Não sei se vocês se recordam, mas sim, já estava a lê-la. Não demorou muito tempo depois de eu ter gravado esse vídeo a terminá-la, e então estou aqui para dizer-vos aquilo que esta obra me trouxe, que não foi muito aquilo que eu estava à espera que ela me trouxesse. Não sei se vocês sabem, mas não é muito apanágio meu, não é muito habitual nas minhas leituras vocês encontrarem obras que vão para além dos continentes mais tipicamente associados à literatura, como a Europa e como a América. É bastante raro da minha parte ler obras que, por exemplo, sejam de autores ou que se debrucem em espaços e em personagens de continentes como o asiático, como o africano ou então mesmo como o da Oceania. É muito raro e eu gostaria de tentar mudar isso paulatinamente, e é isso que eu tentei fazer, ou foi isso que eu tentei fazer, comprando esta obra e lendo-a depois de algum tempo ela estar ali à minha espera na estante. Uma das razões pelas quais eu comprei esta obra e quis lê-la, e é óbvio que também foi por tudo aquilo que esta obra me poderia trazer de aprendizagem, de levar-me a saber um pouco mais daquilo que são as tradições, a cultura, a política, a religião de um país como o Afeganistão, que eu conheço muito mal e que só vou sabendo um bocadinho daquilo que se passa nesse país pelo lado mau, pelo lado negativo, por tudo aquilo que aparece nas notícias e que vocês sabem que é sempre associado ao lado mais negativo. E era isso que eu queria aprender, era disso, era sobre o Afeganistão que eu queria aprender um bocadinho mais. E não digo que não aprendi com esta leitura, mas também vos digo que esta leitura não me trouxe nada de novo, ou seja, deu-me a entender que, apesar de não serem latitudes que eu conheça muito bem, é certo que eu já vou conhecendo algumas das suas tradições, alguma da sua cultura, alguma das suas vivências, da forma como a sociedade está organizada e estratificada, etc, etc, e também algumas coisas das suas religiões dominantes. E por isso, aquilo que eu encontrei aqui não me trouxe nada de novo, trouxe-me tudo aquilo que eu já conhecia, consolidou tudo aquilo que eu já conhecia através de duas protagonistas que são
ou que estão ligadas entre si por laços familiares. Uma é trineta da outra, por isso nesta obra nós temos dois tempos diferentes, dois tempos distintos, mas que estão obviamente interligados pelo facto de nós estarmos perante duas protagonistas da mesma família e que têm algumas coincidências, têm algumas coisas em comum e outras não. É isso que nós vamos conhecer nesta obra e claro que vamos conhecer dois tempos distintos e vamos dar-nos conta de que por muitos anos que tenham passado entre aquilo que aconteceu à atriz-avó e aquilo que está a acontecer à trineta, infelizmente a sociedade não melhorou e não evoluiu de forma a que a mulher neste país afegão tenha muito mais possibilidades de estudar, tenha muito mais possibilidades de ser um ser humano com as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades e ser vista da mesma forma como é um homem nesta sociedade afegã. Não houve muita alteração, não houve muita mudança, não houve muita evolução e isso era aquilo que eu já sabia, infelizmente isso continua assim. Nós vamos percebendo isso com as vivências destas duas protagonistas e vamos conhecendo também um bocadinho daquilo que foi o Afeganistão no início do século XX e aquilo que foi e que ainda é o Afeganistão nestes anos do século XXI. Para além disto, não há muito mais. Há, claro, uma história por trás, há, claro, muitos exemplos daquilo que são ainda, hoje em dia, tudo aquilo a que a mulher não tem direito a ter como tem um homem nesta sociedade, mas para além disso não há muito mais. E era isso que eu queria muito mais do que aquilo que esta obra me trouxe, porque as protagonistas são algo interessantes. É uma obra que se lê muito rapidamente, tem capítulos extremamente curtos. Ela é uma obra que tem pouco mais do que 400 páginas e tem mais do que 60 capítulos, por isso vocês entendem que os capítulos são extremamente curtos e isso é uma coisa que facilita a leitura e nós vamos alternando entre a protagonista trisavó e a protagonista trineta e por isso foi uma leitura que eu fiz bastante rápido, mas tirando isso, aquilo que eu vos posso dizer e que leva a que eu conclua que esta leitura foi algo decepcionante, foi para além de tudo aquilo que eu já vos disse, ou seja, o facto de ela não me ter trazido nada de novo em relação a uma sociedade da qual eu pouco conheço, foi também, e isso sim é que foi o mais decepcionante de tudo, foi o estilo da autora. É um estilo muito básico e eu acho que a tradução não prejudicou esse estilo. Eu acho que o estilo, mesmo lendo esta obra no original, deve ser um estilo muito simples, demasiado simples para o meu gosto. É um estilo muito básico, é um estilo que abusa um bocadinho em algumas comparações e metáforas que eu considero forçadas. E para além disso, não senti que as protagonistas, todas elas, e mesmo o lado masculino que está aqui e que impera, obviamente, e que tem o seu lado bem controlador, não acho que todas as personagens desta obra tenham alma, ou seja, tenham alguma coisa que fique connosco. Achei-as, é certo que estamos perante uma sociedade bem estratificada, mas achei-as algo estereotipadas. E por isso mesmo eu não consigo dar esta obra mais do que um 6 em 10 e acho que um 6 em 10 para mim até já é ser bastante bondosa com aquilo que esta obra me trouxe. O 6 em 10 está mais relacionado pelo lado positivo por ter sido uma leitura rápida, por ter sido uma leitura muito acessível e por ter trazido alguma aprendizagem, ter complementado aquilo que eu já sabia sobre esta sociedade. Mas é um 6 em 10, como eu digo, que mais tende para o 5 do que propriamente mais tende para o 6. Por isso, não sou a melhor pessoa para recomendar esta obra. Sei que há outros leitores que gostaram muito dela. Não vos digo para vocês não arriscarem, muito pelo contrário.
façam-no se querem ter a vossa perspectiva, se querem conhecer um bocadinho mais da sociedade afegã e se querem conhecer algumas protagonistas interessantes sim, mas que não ficam connosco durante muito tempo. Para terminar a opinião sobre esta obra, digo-vos que a li em conjunto com a Leonor, mas infelizmente para nós as duas não foi uma leitura muito em conjunto porque a vida não o permitiu, tanto para o lado da Leonor como para o meu lado, mas já vamos colmatar essa leitura pouco conjunta com outra que temos programada para o final deste mês. Mas mesmo assim, obrigada, Leonor, por te ter juntado a mim. A outra obra que eu tenho aqui é esta, Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout. Estava programada para maio, estava programada para junho, já a li. E fiquei a conhecer uma protagonista, esta sim, que é muito difícil nós esquecermos quem ela é e como ela é, apesar de não ser aquela protagonista mais simpática, mais compreensiva e mais bondosa que nós poderemos encontrar numa leitura. Esta obra leva-nos a conhecer a protagonista que dá título à mesma e também a cidadezinha costeira onde ela vive nos Estados Unidos, porque esta obra não se debruça apenas sobre Olive, ela é o elemento de ligação dos 13 capítulos que compõem esta obra, que quase poderiam ser contos, contos esses que estão, lá está, unidos, ligados pela Olive, porque ela, em alguns capítulos, é ela sim a protagonista, é a vida dela, é a família dela, são os altos e baixos da sua existência, mas por outro lado temos outros capítulos que são protagonizados por outros habitantes de Crosby, no Maine, nos Estados Unidos, e que nós vamos conhecendo e vamos percebendo que eles estão ligados de uma forma ou de outra à Olive Kitteridge, ou porque foram alunos dela, porque a Olive foi professora de matemática, ou porque são vizinhos dela, ou porque são conhecidos com quem ela vai tropeçando nas suas andanças por aquela cidadezinha. E é isto que nós temos aqui num estilo muito suave que nos vai embevecendo com algumas partes associadas às descrições, à natureza, às flores, às árvores, ao rio, ao próprio mar. São descrições muito bonitas, muito que nos apaziguam, que nos embevecem. E por outro lado temos todo o lado tumultuoso desta Olive, que para quem é muito mais fácil ser muito cáustica, muito sarcástica, muito resingona, muito antipática muitas vezes, do que propriamente ser uma pessoa bondosa, compreensiva, que pede desculpa muito facilmente e que ouve as pessoas com atenção e que lhes dá razão. Não. A Olive é tudo menos isso. É uma personagem emblemática, é uma personagem que, como eu disse no início, dificilmente a esquecemos, e é uma personagem pela qual nós vamos sentindo uma panóplia de sentimentos, desde a compaixão. É certo que às vezes ela me tirou do sério, me tirou assim aqueles laivos de paciência que eu ainda mantinha, apesar de tudo aquilo que ela ia fazendo ao longo da narrativa, mas é uma personagem com a qual é impossível nós não criarmos laços. Ela é mesmo muito peculiar e é esse lado peculiar dela que eu dificilmente esquecerei. E foi isso que fez com que esta obra, para além desse estilo suave e apaziguador de que eu vos falei, é por isso que eu dificilmente vou esquecer esta obra, esta Olive dificilmente a vou esquecer, e também dificilmente vou esquecer a sensação de que, apesar desta cidadezinha costeira estar do outro lado do oceano, estar num país completamente diferente do meu, não há muita diferença, porque há aqui muitos rumores, há aqui muitos cochichos, há aqui muita coscovilhice, há aqui muito, como é que eu ia dizer, ver as pessoas por aquilo que elas demonstram no imediato e não tentar compreendê-las e conhecê-las, ter uma opinião às vezes pouco favorável de alguém só porque ela é mais rica ou só porque ela veste assim ou assado. Todos esses
costumes, essa crónica de costumes está aqui muito bem retratada e foi também uma das coisas que fez com que eu gostasse muito, muito, muito desta obra. Dou-lhe um 8 em 10, que pode ser um 8,5 em 10, sim, a aproximar-se do 9. Aquilo que faz com que eu não lhe dê a nota máxima tem a ver com o facto de haver aqui algumas personagens que aparecem na obra que eu considero que não havia necessidade de aparecer, ou se verdadeiramente elas teriam que aparecer, deviam ter sido mais desenvolvidas, porque a Olive destaca-se assim a 100%, mas depois há outras personagens que ficaram muito comigo, personagens assim mais entradotas na idade, que é o que nós temos aqui, mas também algumas personagens mais jovens que não vou esquecer, mas há outras que elas aparecem aqui e têm ali o seu interesse, mas para que fossem verdadeiramente interessantes para mim teriam que ser um bocadinho mais desenvolvidas. De resto, adorei isto e dou-lhe um 8,5 em 10. Acho que um 8,5 é melhor do que um 8. E adorei conhecer a Olive. E Paulinha, mesmo muito obrigada por me teres oferecido esta obra. Entendo perfeitamente porque é que esta Olive te conquistou e está no teu coração. Partilho desses teus sentimentos e dessa tua simpatia pela acidez da Olive, pelo seu lado mais sarcástico, pelo seu lado mais resingão, e é isso que faz com que ela seja inesquecível, ok? E é isto, acho que já vos falei de tudo aquilo que queria falar sobre estas duas obras que migraram de maio, que finalmente foram lidas. Uma delas, uma desilusão, algo difícil de engolir, a outra sim que me trouxe aquilo que eu estava à espera que esta obra me trouxesse. Despeço-me perguntando se vocês já leram alguma destas obras, se aquilo que acharam da minha opinião vai ao encontro da vossa própria opinião em relação às duas e se não as leram, se ficaram interessados numa e noutra. Como digo, eu não recomendo esta, mas também ao mesmo tempo não digo para vocês não a lerem, ok? É uma visão muito pessoal minha, porque há muita gente que já leu esta obra e tem uma opinião bastante mais favorável do que a que eu dei. Já esta, recomendo, se vocês quiserem, entrar em contacto com alguém bem resingão e bem sarcástico e que muitas vezes nos tira do sério, ok? Um beijinho muito grande, não se esqueçam de me deixar aí nos comentários, sim, nem que seja dar-me um beijinho, mandar-me um beijinho, dizer que gostaram ou não da minha opinião, não se esqueçam de comentar porque é isso que a mim me dá ânimo para eu continuar aqui, ok? Numa altura em que eu estou desesperadíssima com o trabalho e com o cansaço. Beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!